Alô, meninos e meninas do ensino médio, garotas e garotos, beleza? Vamos lá, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Desta vez é o vídeo no 03 deste ano, Cristianismo e Islamismo. Vamos fazer aqui uma recapitulação da matéria que tivemos e que estamos em continuação. Cristianismo, todo mundo sabe, principalmente nós aqui do Ocidente. Cristianismo é uma doutrina religiosa criada no século I por um camarada chamado Jesus Cristo. É sábio. Cristianismo vem aí da palavra Cristo. Isso começou mais ou menos no final do Império Romano, digamos assim, aonde esse Cristo nasceu, era uma região dominada pelo expansionismo romano. E Cristo acaba sendo julgado na cidade de Jerusalém pelo representante do César, que era o Pilatos. Era uma espécie de governador da região de Jerusalém. Mas antes de matar esse Cristo, porque esse Cristo foi um revolucionário, de repente o camarada chegou dizendo que era filho de Deus e que veio para acabar com todos os outros deuses, e todo mundo só podia acreditar em um só Deus. Esse Deus era onipotente. Então ele acabava com o politeísmo, que era a crença de vários deuses que as pessoas tinham, para se dedicar apenas a um Deus. Portanto, uma religião monoteísta. Atualmente, estima-se que 2 bilhões de pessoas são seguidoras do cristianismo. O cristianismo vem de Cristo, eu já falei. Esse Cristo, filho de Deus, que traz a boa nova, salva a todos e no final tem a ressurreição, como o paraíso no céu. Aqui no mundo do Ocidente, ele foi muito desenvolvido. Tem uma questão aí que vale a pena lembrar, porque olha só, o Império Romano era um grande império, forte exército, forte política aglutinadora, aonde ela chegava ela se impunha. E Cristo dizia, se eu quiser eu acabo com isso, com tudo isso, em 3 dias eu levanto de novo. Todo mundo entendeu que era um tempo que ele estava falando. Ele estava falando da religião, mas a igreja dele iria crescer. Ninguém acreditou nisso, ninguém entendeu, e ele falou. Pero sim, pero que não, o Império Romano cai à medida que o cristianismo cresce. O Império Romano acabou ali, e o cristianismo até hoje cresce. Então, estão entendendo? Então, é esse o princípio. Vocês já sabem sobre Ocidente e Oriente? O que é Ocidente e Oriente? Geografia, vocês estudaram, vocês sabem que tem os meridianos. Aí tem o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, ele passa, é imaginária essa linha. A professora de geografia já ensinou isso para vocês. Esse meridiano de Greenwich, ele passa bem em cima de Londres. Londres é a capital da Inglaterra. Então lá é o marco zero. Então, para lá, olhando para onde o sol nasce, do Greenwich para lá é Oriente. Do Greenwich para cá, aonde o sol se esconde, aonde o sol se põe, é o Ocidente. Para lá, Oriente, para cá, o Ocidente. Então, para lá, o Oriente é onde fica o Oriente Médio. Jerusalém pertence àquela região. Mas é engraçado, porque ali vai nascer também uma outra grande religião, que é o islamismo. E o princípio dela tem o seguinte: sabe aquele anjo, quando ele aparece para a mãe de Cristo e diz, olha, tu vais ser mãe do Filho de Deus, que vem salvar o mundo? Anjo Gabriel, não é isso? Ele apareceu para a mãe de Cristo, para Maria, mãe de Cristo. E Maria realmente teve o filho dela, etc, etc. O resto, para quem é cristão, eu sou católico, eu fui no catecismo aprender isso.
Quem é evangélico foi na escolinha dominical ou na célula e aprendeu isso. Aprendemos assim, né? Cristo, nós ocidente. Nós aqui, quando o cristianismo cresceu, ele veio para cá. Nós fomos ocidente. Mas lá no Oriente, esse mesmo anjo Gabriel apareceu para um cara chamado Mohamed, um comerciante, Mohamed, na cidade de Meca. E esse cara, ele estava lá, é um cara comum, uma pessoa comum, um comerciante comum. E esse anjo apareceu e falou assim: olha, você é um camarada que também vai defender essa condição de um Deus único. Também vai defender um Deus único. Veja, isso foi 570 anos depois que Cristo nasceu. Esse dia que esse arcanjo Gabriel apareceu para Mohamed é chamado de Noite do Destino. A partir daquele momento, esse Mohamed, que para ficar mais fácil para a língua portuguesa, foi aportuguesado para Maomé, Mohamed, Mohamed. Esse camarada começa a fazer uma pregação. Detona também essa história de ter vários deuses. E ele vai defender apenas um Deus, que é o Alá. Só que ele também vai escrever um livro. Enquanto lá no cristianismo tem a Bíblia, no islamismo tem o Alcorão. Esse Alcorão também é um livro rigorosíssimo. E impunha alguns critérios que para quem ser muçulmano tem que seguir o que está escrito no Alcorão. Esse Alcorão, cada um tem uma interpretação. Uns interpretam ao pé da letra, combatendo o diabo, combatendo o Satanás. O Satanás de hoje, que a gente percebe ali, eles atribuem Satã aos Estados Unidos. Por isso essas coisas que vocês veem de vez em quando aí. E certos costumes radicais, sempre com relação às mulheres, vocês podem ver, aquelas mulheres, tá tudo lá no Alcorão. É quem segue ao pé da letra. Enquanto a Bíblia, que é o livro sagrado para o cristianismo, tem 2 livros, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é tudo que tem antes de Cristo nascer. O Velho Testamento é tudo que tem antes de Cristo nascer. Aquela história que pega aquele povo hebreu lá do Egito e anda 40 anos no deserto, tá? Aquilo é o Velho Testamento. Moisés, que foi criado pelo faraó, lembra? Vocês sabem, eu estou passando assim por cima, porque só estou dando uma continuidade na matéria que nós já tivemos nos textos anteriores. O fato é que na Bíblia, esses 2 livros, o Velho Testamento, que é a história dos profetas, que termina com Moisés conduzindo o povo eleito por aquele Deus único, esse povo hebreu que vem para uma terra prometida, onde vai correr água, leite e mel, não é isso? A terra sagrada, terra boa, Deus vai dar uma terra prometida para ele depois do Rio Jordão? Pois bem, isto é o cristianismo. Bom, sobrou pros islamismo o Alcorão. O Alcorão também está escrito essas coisas lá. Está escrito o que Deus quer. E cada um segue a sua linha. Cada um segue o seu raciocínio. Maomé, quando ele começa a fazer a pregação dele também, ele vai sofrer com as autoridades igual Cristo sofreu lá. Em Cafarnaum, lembra quando Cristo andava em Cafarnaum, andava naquela cidade lá também? As autoridades não queriam ele, nem as autoridades do próprio povo eleito, dos hebreus, não quiseram eles um monte de vezes, vocês sabem disso. Maomé também, tanto é que ele é expulso da cidade de Meca, aí ele vai morar em Medina, mas lá ele cria uma situação, depois ele volta para Meca. Hoje, os muçulmanos, pelo menos uma vez na vida, eles têm que visitar a cidade de Meca, que é onde Maomé começou a pregar. Certo?
Então assim, quando você vê aquele, todo mundo atribuindo que o islamismo só tem terrorista, não é verdade. Não é verdade. Eles têm a mesma crença em um Deus, igual os cristãos também têm. Os caminhos é que são diferentes. Mas vocês, meninas e meninos do ensino médio, não devem falar nada daquilo que vocês ouviram dizer. Vocês têm que procurar mais. Vocês têm que pesquisar mais. O que eu escrevi aqui, o que eu estou tentando passar para vocês, é apenas um incentivo para que vocês se procurem mais. Como um bom judeu, é isto o que eu tinha para vocês hoje, para falar de cristianismo e islamismo. Beleza? Ok, um abraço a todos. Dúvidas? Me procurem.